Olá, muito bom dia, António Tavares, é com muito gosto que estou aqui novamente consigo. Dizer que em primeiro lugar ficámos muito satisfeitos de os lourenses terem dado este voto de confiança ao PAN e conseguimos manter a nossa representação municipal, o que é tão importante, uma vez que somos o único partido que vem trazer à discussão matérias que os outros partidos acabam por ignorar. Relativamente ao balanço que faço destes últimos 3 meses, que também foram os meus primeiros 3 meses, o balanço que faço é positivo. Tem sido 3 meses de apresentação de muitas propostas na Assembleia Municipal, nas várias áreas que nos são caras, como a área das pessoas, naturalmente, dos animais e também da natureza. Quando eu iniciei este meu mandato enquanto deputada municipal, percebi que havia muitas áreas no nosso concelho que deviam ser trabalhadas e que realmente, mais do que trabalhadas, devíamos começar a discuti-las, a olhar para elas de uma forma séria e honesta e tentar resolver os problemas que existem no concelho. E, nesse sentido, temos vindo a fazer esse trabalho, temos ainda muito trabalho para fazer, temos muitas propostas para apresentar que acreditamos que vão de encontro àquilo que os lourenses querem e aquilo que também esperam do PAN e do seu mandato aqui em Loures. E por isso vamos continuar a fazer o nosso trabalho e também esperar que algumas consciências também possam ser agitadas e que seja possível trazer temas para cima da mesa que ainda não foram trazidos. Bem, o PAN tem uma visão interligada de todas estas áreas. Nós consideramos que as pessoas não existem sem os animais sem a natureza e a natureza sem as pessoas. Portanto, temos esta visão global da vida, basicamente. E por isso acreditamos que todas as políticas que são, tanto ao nível local como ao nível também nacional, as políticas que são adotadas devem ter sempre por base esta ideia de uma determinada política não pode ser contraditória, por exemplo, uma política animal não pode ser contraditória ao interesse das pessoas e uma política que diz respeito às pessoas também não pode contrariar aquilo que é o bem-estar animal. E realmente o que nós sentimos é que falta esta visão holística, se quisermos, da vida e daquilo que nós queremos para Loures. E, portanto, há muita coisa que tem que ser mudada, por exemplo, em áreas muito específicas como o bem-estar animal. Bem, custa-me um pouco de falar em bem-estar animal em Loures, poderia falar antes em mau-estar animal em Loures, porque o organismo que deveria tutelar o bem-estar animal e proteger os animais que não têm tutores, simplesmente não cumpre os objetivos mínimos. Estou a falar naturalmente do CROAL, cujas instalações deixam muito a desejar e já temos vindo a ouvir várias vezes que se pretende ampliar as instalações do CROAL para poder responder à quantidade de animais errantes que nós temos no nosso concelho e que até agora ainda nada foi feito, ou então tentar levar o CROAL para outro local do concelho onde realmente seja possível ter uma instalação maior e que possa dar respostas aos animais. Essa é uma questão. No entanto, o CROAL não tem as dificuldades que nós vemos no CROAL não têm só que ver com a própria infraestrutura, tem a ver com uma falta de visão daquilo que é o bem-estar animal por parte das pessoas que estão na sua direção. Não há o cuidado, na nossa perspectiva, obviamente, não há o cuidado mínimo para tentar reintegrar aqueles animais em famílias, por exemplo, famílias de acolhimento, e realmente não há sequer o cuidado em tentar, de alguma forma, prosseguir com um programa tão importante que foi implementado em Loures como o programa SED. Tivemos conhecimento semana passada de que a associação que tinha um protocolo com o CROAL rescindiu, denunciou o protocolo que tinha com o CROAL e naturalmente com a Câmara Municipal de Loures. Tanto quanto sabemos, o que aconteceu foram divergências na forma como se tratam os animais e muito especificamente relativamente às eutanásias dos animais. Tivemos, por outro lado, conhecimento por parte questionámos na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal de Loures, na última, o que é que tinha acontecido, porque tínhamos acabado de receber a notícia.
Não nos foi dito no momento o que é que tinha acontecido, mas posteriormente recebemos um despacho, uma notificação do vereador do Pelouro, a dizer que foi precisamente uma questão de divergências entre a atuação da Anonimais e a atuação do CROAL, e que por isso fez com que aquele contrato, aquele protocolo fosse rescindido e que, no entanto, iriam assegurar a continuidade do protocolo. É muito preocupante isto, porque realmente, se a questão tem a ver com as eutanásias dos animais, é muito preocupante, porque pelos dados que nós temos, realmente em Loures existem eutanásias, um número de eutanásias completamente desproporcional àquilo que acontece, por exemplo, em Lisboa, e que nós não conseguimos perceber como é que tal acontece. Bem, a política de adoção que existe em Loures é aquela que nós vemos e que foi bem publicitada pelo anterior Executivo Municipal, também diga-se, mas que não é eficaz, porque não vale de nada, ou pelo menos não vale o suficiente publicarmos nas redes sociais e nos próprios cartazes que vemos espalhados pelo Conselho que se deve adotar, se depois não se tem, lá está, uma vez mais, uma visão integrada e que realmente seja eficaz para proteger os animais. Com isto refiro-me ao quê? A uma proposta que o PAN apresentou no mandato anterior relativamente às adoções e a um acompanhamento que nós achamos que é essencial que exista após as adoções. Ou seja, nós temos um formulário que é preenchido pelas pessoas que vão adotar os animais, que se propõem a adotar animais no CROAL, é preenchido, em que as pessoas dizem quais é que são as características dos animais que pretendem, quais é que são as suas condições de habitação, e depois, entretanto, eles dado, ou eles adotam um animal tendo em conta essas características. O que acontece é que depois desta adoção não há um controlo dos termos em que a adoção depois acaba por ocorrer. Nós não sabemos se aquele animal é bem tratado, se vai ficar preso o resto da sua vida, se é abandonado posteriormente, não se sabe nada, e este município não tem vontade de querer saber. Quando o PAN fez esta proposta que foi inclusivamente aprovada, mas não foi dado cabimento, nunca foi implementada. E em reuniões que nós tivemos também na altura com as pessoas que estavam responsáveis pelo CROAL, percebemos que não há qualquer tipo de vontade em implementar esta nossa proposta, o que para nós é lamentável. As propostas que vêm do mandato anterior e que nós gostaríamos que fossem implementadas, desde logo esta proposta de acompanhamento das adoções depois delas acontecerem. Também existe uma proposta muito relevante em Loures e que nós realmente achamos que deve ser implementada urgentemente, que tem que ver com a existência de uma rede de ciclovias e uma rede de bicicletas partilhadas, porque o nosso concelho é um concelho muito grande e quem está aqui neste lado de Loures, onde nós estamos, tem muita dificuldade em aceder ao outro lado, por exemplo, Moscavide, Portela, a Santiria da Azóia, e realmente há uma dificuldade em termos de transportes públicos, que também devem ser alargados e melhorados, não é só questão do alargamento dos transportes públicos, mas também da sua melhoria e também de haver mais carreiras que possam servir as pessoas, mas também se todos nós, parece-me a mim, temos consciência que estamos perante uma emergência climática em que uma das medidas, não é a única, mas uma das medidas que nós realmente temos que começar a pensar enquanto seres humanos, enquanto munícipes, é de tentarmos deixar um pouco o nosso transporte individual de lado e adotarmos medidas, adotarmos transportes que possam tentar reverter ou pelo menos parar esta questão das alterações climáticas. Se nós sabemos disso, se o município sabe disso, então tem que dar condições às pessoas para poderem circular no concelho sem terem que utilizar o transporte individual, porque senão eu também percebo, se as pessoas não têm condições, então naturalmente vão utilizar o transporte individual e isso elas também não podem ser responsabilizadas por isso, porque realmente esta responsabilidade é do município e as pessoas sabem disso e as pessoas querem, porque várias pessoas chegam até nós e que nos dizem que, por exemplo, muitas ciclovias que foram feitas não são ciclovias que sejam funcionais, porque a questão de ter uma ciclovia
não é a mesma coisa que ter uma ciclovia funcional, uma ciclovia que realmente permita que as pessoas utilizem e que possam pôr o carro de lado. Porque nós temos ainda aqui perto do sítio onde nós estamos uma ciclovia, mas é uma ciclovia de lazer, não é? Que é para nós fazermos durante o fim de semana, pedalarmos um pouco, mas realmente não serve ao propósito que nós PAN consideramos que deve ser, para o que deve ser feito. Bem, relativamente às pessoas que realmente têm que optar entre alimentar-se e comprar comida e poderem, de alguma forma, prestar cuidados médico-veterinários aos seus animais, o PAN tem uma proposta muito clara que está no seu programa eleitoral, que tem a ver com os hospitais público-veterinários municipais. E esta proposta, ainda bem que tenho a oportunidade de falar sobre ela, porque nunca me vou cansar de falar, porque acredito verdadeiramente que esta medida é uma medida que vai proteger os animais, mas vai proteger também as pessoas, é uma medida social, porque veja, António, grande parte das famílias portuguesas têm animais de estimação, isto é incontestável, não vale a pena nós estarmos aqui a contestar factos, acontece. E também sabemos que grande parte das famílias portuguesas têm salários bastante baixos. O valor que o agregado familiar tem para as suas necessidades mensais é muito baixo. E nós também sabemos que as despesas nos veterinários não são propriamente baixas. E então esta realmente é uma dificuldade. E por isso nós apresentamos esta medida. Esta medida vem realmente responder a esta necessidade e, obviamente, tem que existir critérios. Claro que sim, tem que existir critérios para as pessoas serem ajudadas e para se perceber se realmente as pessoas se estão enquadradas no regime para receberem esse apoio. Mas os hospitais municipais veterinários vêm realmente responder a este problema e que uma vez mais nos parece, a nós PAN, que o que acontece é que as pessoas e os políticos não encaram os problemas como eles são, não é? É mais fácil fingir que não existe e dizer que o PAN tem esta medida que é completamente disparatada do que realmente olhar para o problema e tentar resolvê-lo, porque eu não vou dizer que vai ser fácil, não vai ser fácil, mas é possível e nós temos que começar a pensar nesta questão de uma forma muito séria.